Queridos, graça e paz, é bom estar aqui para poder, mais uma vez, refletir na palavra do Senhor, continuando essa série de estudos que temos feito acerca dos atributos de Deus. Hoje, atributos de Deus, ou atributos, misericórdia de Deus. Dentre tantas passagens que poderiam ser lidas, muitas passagens e diversas nós as citaremos ao longo dessa reflexão, mas nós queremos ler aqui nos Salmos de número 103, os versos 17 e 18, que nos diz assim, a palavra do Senhor: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre todos os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então nós queremos nos pautar nesse tema de hoje, um tema que tem sido citado muitas vezes em outros estudos que fazem fronteiras com esse assunto, e até mesmo certas vezes damos algumas definições aí de misericórdia. Considerando que sempre não temos a intenção de definir exatamente, absolutamente ali a palavra, mas sim de fazer conhecida no seu sentido entendido por você que assiste o vídeo. E hoje nós queremos, portanto, comentar sobre a misericórdia e poderíamos perguntar o que é misericórdia na verdade. E hoje nós queremos deixar duas ideias do que é misericórdia. Uma é que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a ira e o castigo de Deus. Isso é misericórdia. Também a ideia de misericórdia podemos dizer que é o exercício da bondade de Deus para com todas as suas criaturas, toda a criação. É a sua bondade para com toda a criação. Portanto, o exercício da bondade de Deus também é uma ideia bem clara do que vem a ser misericórdia. Já a graça de Deus é diferente. Nós sabemos que na graça de Deus, Ele a exerce para com seus filhos, para com os eleitos, para com os seus amados na sua graça, que é uma misericórdia especial, Porque também é bom lembrar que a palavra misericórdia é conhecida também como graça comum, Essa graça é um tipo de graça que é dispensado a toda a criação. Mas a graça especial é dispensada somente aos filhos de Deus, E se refere principalmente, não somente nesta vida, mas no além-morte continuaremos debaixo dessa graça maravilhosa. E enquanto a ideia de misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é a ira e o castigo de Deus, mas ainda usa de bondade para conosco, na graça, além de Deus não nos dar o que merecemos, Ele nos dá o que nós não merecemos, como por exemplo a vida eterna, Ele nos presenteia com galardões que nós não merecemos de maneira alguma. O Salmo 136, ali os versos 1 a 26, e ele inicia dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E no final de cada versículo, incluindo do 1º ao 26º, vai dizendo, repetindo a mesma frase no final: porque a sua misericórdia dura para sempre. E vai repetindo ali, podemos dizer, 26 razões, ou 26 expressões da misericórdia de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a palavra nos diz ali sobre muitas misericórdias, dando-nos a ideia de que a misericórdia de nosso Deus é muito grande para conosco, dando-nos a ideia de abundância de misericórdia para conosco. Deus é Deus de misericórdia, é misericordioso, conforme o nosso verso básico principal, Salmo 103, 17. As misericórdias do Senhor duram de eternidade e em eternidade, mas é bom lembrar, para com aqueles que o temem, conclui este versículo. De maneira que, de eternidade em eternidade, é somente para com aqueles que temem ao Senhor, é somente para com aqueles que guardam. E a palavra guardar, eu gosto muito do latim, decordes,
né, que é colocar no coração, para com aqueles que buscam, em outras palavras, viver os preceitos do Senhor, de eternidade em eternidade. Eternamente ela é durável somente para com esses, e não para com toda a criação, e não para com todos os seres humanos, de eternidade em eternidade. Isto porque os que temem ao Senhor vivem eternamente. A misericórdia de Deus para com os incrédulos, para com os perversos, para com os ímpios, outros descrentes, essa misericórdia é exercida, e Deus é misericordioso para com os perversos também, mas somente enquanto vivos, somente nessa vida. Como dissera alguém, né, que o único céu de que os perversos hão de gozar é este mundo, porque ao findar a vida que termina, não haverá mais misericórdia de Deus para com eles. Mas para os eleitos, os filhos de Deus que temem ao Senhor, além desta vida, né, este mundo, podemos dizer, que é o único inferno que nós experimentamos, porque nesse mundo nós adoecemos, nós enfrentamos problemas físicos, financeiros, familiares, emocionais, etc. Mas esse é o único inferno que nós vivemos, porque o dia em que daqui partirmos, estaremos na glória, experimentando uma misericórdia especial chamada graça. Estaremos debaixo da graça eternamente, de eternidade em eternidade, viveremos eternamente junto ao nosso Senhor. E olhe, a misericórdia sobre toda a criação pode ser observada, você vendo, por exemplo, os pardais, né, pássaros sem alto valor de mercado, né, na maioria dos lugares valor algum. Há lugares onde eles têm certo valor, mas muito pequeno, né, onde se come, por exemplo, carnes de pardais, mas os pardais não plantam, não colhem, não ceifam, diz a Bíblia. No entanto, se olha os pardais, né, colocando em nossas palavras, sempre bem nutridos, sempre gordinhos, porque Deus alimenta os pardais. Olha os cardumes, altos cardumes com bilhões de peixes, né, nos oceanos. E Deus sustenta esses peixes, todos eles, tem alimento para todos eles, né? E tem os peixes que se alimentam deles, e outros desses que se alimentam desses. Olha, para os lírios do campo, né, que nascem pela manhã, secam, à tarde estão murchos, morrem, mas Deus sustenta. Deus usa de misericórdia para com toda a sua criação, da sua misericórdia para com os perversos. Deus manda o sol sobre os bons e sobre os maus. Deus manda a chuva sobre os bons e sobre os maus. Mateus 5,45 registra isso. O próprio Senhor Jesus diz isso. Então Deus é misericordioso até para com os pagãos, para perversos, para idólatras, para com todos nesta vida. Mas a misericórdia dele se encerra quando encerra o tempo da oportunidade, que é o tempo da existência neste mundo. Deus é bom para com a sua criação. Misericórdia de Deus, não para com os descrentes após a morte. Aí Deus será justo para com eles, e não mais misericordioso. Isaías capítulo 7, versículo de número 11, nos diz a palavra do Senhor que Deus não lhes dará nenhum favor. E isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, Lucas capítulo 16, ali, a partir do verso 19, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. E eu quero rapidamente focar apenas um aspecto dentro dessa parábola, né, que o rico, estando no inferno, clama que Deus mandasse que Lázaro molhasse as pontas dos dedos e viesse para lhe refrescar a língua com os dedos molhados de água. Mas Deus não permite isto. Aquele rico não pedir um copo de água, que para quem estava em tormentos, em chamas acesas, em altíssimo calor, seria como nada um copinho d'água, muito pouco, 250 ml de água. Aquele homem não pedira uma colher de água, que para quem estava tão sedento e atormentado, seria como nada, mas ele pediu apenas que refrescasse-lhe a língua com os dedos molhados. Isso não lhe fora permitido uma gota de água. Nesse aspecto da parábola, Jesus está instruindo que quem for condenado após a morte não receberá nem um pontinho, nem uma vírgula, nem uma gota de misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus pairam sobre os perversos, e vemos tantos deles, homens corruptos, homens malignos, homens que podemos dizer verdadeiros carmônios, que é carne misturada com demônio, e homens terríveis, que nem podemos chamá-los de animais, porque é uma ofensa para o animal, verdadeiros monstros, mas gordos, velhos, né, como diz o salmista, saltando de gordura pelos olhos, né, e parece sorrindo e felizes,
Mas as misericórdias de Deus só duram no tempo da oportunidade, enquanto estão nessa existência. Pastor, mas a misericórdia de Deus não dura para sempre? Sim, porque a misericórdia de Deus faz parte da sua essência, a misericórdia de Deus faz parte da sua natureza, e Deus é eterno, portanto a misericórdia de Deus é eterna com Ele. A misericórdia de Deus também é eterna, mas para com aqueles que temem ao Senhor, conforme diz o verso, não para com toda a humanidade, como pensam alguns. Deus é bom, Deus é misericordioso, eu vivo nesse pecadinho, mas Deus não fará conta disso, não, Deus não se importa, Deus é bom, sim, Deus é bom, mas Ele também é justo. E após a morte, esses que andam em vida de perversidade cairão no trâmite da justiça de Deus. O Salmo 103, verso 17, o nosso verso básico, nos diz, portanto, que Deus é misericordioso de eternidade em eternidade, mas não para com todos, e sim para com aqueles que o temem. A misericórdia de Deus é uma das suas perfeições, é uma da sua natureza, faz parte da essência de Deus, né? Faz parte da essência de Deus. Para aqueles que estão sem Jesus Cristo, estão sem misericórdia, e somente no tempo da oportunidade de vida agora é que gozam e que usufruem da misericórdia de Deus, e precisam aproveitar bem mesmo as misericórdias de Deus, porque para estes, ao encontrar-se no grande tribunal após a morte, receberão a justiça de Deus. Deus será justo para com eles. Falando em tempo de oportunidade, Eclesiastes 3, 1 a 8, expressa muito bem isso, quando no versículo 1 diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do sol. E aí diz assim, há tempo de nascer, eu costumo dizer, é o início do tempo da oportunidade. E termina dizendo assim, há tempo de morrer. No resumo desse versículo, entre o tempo do nascimento e o tempo da morte, eis o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da oportunidade. Uns um tempo mais elástico, outros o tempo menor, morre cedo, né? Alguns até crianças, né? Mas eis aqui o tempo da oportunidade. E dentro do tempo da oportunidade há tempo para todo propósito. Aí ele vai exemplificar, há tempo de rasgar, há tempo de coser, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de se abraçar, há tempo de afastar, de abraçar, né? E vai dizendo, dando vários exemplos ali, né, que expressam bem esse que podemos chamar de tempo da oportunidade. Terminado ali a morte, cessou-se esse tempo da oportunidade. E dentro do tempo da oportunidade, Deus é misericordioso para com toda a humanidade. E observe bem, porque ainda em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, nos diz que pôs Deus no coração do homem a eternidade. E a eternidade está no coração tanto do servo de Deus, dos que temem a Deus, como também daqueles que não temem a Deus. Ambos têm a eternidade no seu coração. E daí a importância de aproveitar bem esse tempo. Os rebeldes, para com os rebeldes, Deus será justo após a morte. Em João 3, versículo 36, nos diz a palavra do Senhor, porque quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que se mantiver rebelde contra o Filho, permanece debaixo da ira de Deus. Nós que tememos ao Senhor, estamos fora da ira de Deus, porque Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Quando ele recebeu a descarga da ira de Deus na cruz do Calvário, aquela ira era para mim, era para você que teme ao Senhor, mas ela foi descarregada em Jesus. Uma morte substitutiva, que chamamos de uma morte expiatória. E somente por isso estamos livres da justiça, da justa justiça de Deus. Porque assim Deus fez a justa justiça dele, que seria sobre nós eternamente no inferno, em Cristo, ali na cruz do Calvário, que tomou que tomou o seu lugar, você que teme ao Senhor. Portanto, as misericórdias do Senhor não são baseadas, mesmo nesta vida e sobre todos, não são baseadas, né, em nossa condição. Não.
não são baseadas na nossa emoção, porque nós oramos chorando, e então por isso vai comover a Deus, e Deus vai usar de misericórdia, não. As misericórdias do Senhor não são fundamentadas na vontade do homem, porque eu sou servo de Deus, e eu quero muito isso, e por isso Deus será misericordioso, não. As misericórdias de Deus não são fundamentadas também nas nossas necessidades, porque eu preciso, não. Às vezes alguém precisa ser curado, quer ser curado, e Deus fala, não, agora é a sua hora, vem para cá. Entende? A misericórdia de Deus, elas são fundamentadas na vontade soberana de Deus. Deus faz tudo como quer, quando quer, do jeito que quer, da forma que lhe aprouver. A misericórdia de Deus, não por ato de justiça humana, porque alguém é santo diante de Deus, ou por méritos humanos, porque praticam boas obras, etc. Não, as misericórdias de Deus são fundamentadas e baseadas na sua vontade soberana. A misericórdia é um exercício da bondade de Deus para com todas as suas criaturas. Há casos de desgraças na vida dos perversos, e a mesma desgraça de uns que são os perversos, são misericórdias de Deus sobre aqueles que o temem. Por exemplo, cito aqui o caso do Egito, quando Deus enviara as 10 pragas, desgraçara todo o Egito, e por fim a morte do poderoso exército, a maior potência bélica, econômica e filosófica daqueles dias. Deus destroçou aquele país, mas ali a justiça de Deus executada sobre aquele povo, os egípcios, ao mesmo tempo para que as suas misericórdias sobre os seus filhos que estavam escravizados. Mais tarde, aí 40 anos depois, quando Israel entra na terra prometida, novamente, jebuseus, heteus, filisteus e outros, amorreus e outros ali, alguns foram extinguidos da face da terra de vez, né? Mas as desgraças desses povos era a misericórdia sobre o povo de Israel, que ocupara aquelas terras como presente dado por Deus. Portanto, também algumas vezes a justiça de Deus é efetivada sobre perversos para remover aquele perverso e o mal que ele fizera ou está a fazer aos filhos de Deus. Então, o que às vezes é justiça sobre uns, é misericórdia sobre outros. E nós podemos ler ali em Apocalipse 19, versos 1 a 3, e prefiro ler essa passagem, não apenas citá-la, muito interessante. E em Apocalipse repete essa ideia também algumas outras vezes, né? É o júbilo no céu, e diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz e numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra, a grande meretriz é a Babilônia, que é aqui o símbolo do povo perverso, do povo sem Deus. Com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça, veja que estão queimando, estão no inferno, sobe pelos séculos dos séculos. Vejam que os cristãos estão dando glórias a Deus, os salvos, remidos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, estarão dando glórias a Deus nos céus, porque Deus condenou o mundo corrompido e perdido. Portanto, a justiça de Deus sobre os perversos termina também por ser misericórdia sobre os seus queridos e amados filhos, né? E nós somos inocentados e livres dessa ira vindoura, que é a justiça de Deus a ser derramada no grande dia, né? Por quê? Porque Jesus Cristo recebeu a descarga da ira que seria sobre mim, sobre você, sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados, cumpriu-se aquilo que João Batista, ao ver Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro que morria todo ano, simbolizado ali na Páscoa, simbolizando, aquele Cordeiro Pascal que era sacrificado todo ano, na época da Páscoa, simbolizava Jesus Cristo que morreria como o Cordeiro Pascal uma só vez. Êxodo 34, 7, repetido em Naum capítulo 1, Deus nos diz que Deus não inocenta o culpado. Portanto, pecado não é perdoado, pecado é pago. E é pago recebendo a ira de Deus.
só que os meus e os seus pecados, nós que tememos ao Senhor, Jesus Cristo já pagou por eles. Só por isso, não é porque somos bons, não é porque somos merecedores, não é porque Deus, não, por nada, é somente pela graça nesse caso. Quer dizer, uma misericórdia especial, chamamos de graça, que além de não receber o que merecemos, a ira e o castigo, o inferno, a segunda morte, morte eterna, ainda receberemos a vida eterna, ou recebemos ainda o presente da vida eterna. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, chama essa desgraça, a palavra desgraça quer dizer sem favor algum, sem bênção alguma, né, dos perversos, que é o inferno, de segunda morte, que é uma metáfora, né, descrita em Apocalipse 20, 14. Uma figura de linguagem, como alguém que começa a morrer e nunca termina de morrer. Esse é o resultado da rebeldia. Como citamos João 3,36, os que crêem em Cristo têm a vida eterna, mas os que mantiverem rebelde contra o Filho permanecem debaixo da ira de Deus. Então hoje Deus é bom para com toda a humanidade, hoje Deus é bom para com todos os seres humanos. Os perversos precisam aproveitar esse período em que Deus é misericordioso para com eles, porque Deus manda a chuva, manda o sol e manda para eles também, dá saúde para eles, os abençoa de tantas formas, né? Usando de tanta bondade para com todos. Deus nos deu Jesus Cristo. Essa é a única solução, única válvula de escape da justiça de Deus. Somos justificados, portanto, em Cristo Jesus. Mas Deus nos dá a sua misericórdia todos os dias. Ali em Lamentações capítulo 3, versículo 23, nos diz que as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim, não terminam nunca. No verso 22 de Lamentações 3, né, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que maravilha, irmãos! Se não fossem as misericórdias do Senhor, se o Senhor retirasse as suas misericórdias, ou se retirasse a sua misericórdia sobre alguém, sobre mim, sobre você, sobre qualquer ser humano, nós com certeza seríamos consumidos de imediato. As misericórdias do Senhor fazem parte da sua natureza, né? E até certo ponto, nós entendemos a natureza de Deus. De certo ponto para lá, né? E até certo ponto nós entendemos e verbalizamos, explicamos, falamos, como estamos aqui nessa série, cada quinta-feira, explicando, falando, verbalizando. Mas de um certo ponto para lá transcende as palavras. Quando estudamos acerca de Deus ou sobre qualquer natureza de Deus, qualquer essência de Deus, de maneira que nós entendemos, mas não conseguimos mais explicar, verbalizar. É como alguém que chora de alegria. Ele entende o que está sentindo, mas não tem como verbalizar. E depois, num próximo nível da grandeza imensurável e imedível de Deus, já nem se entende mais. Transcende a nossa razão. E aí temos aqui cantar como o apóstolo Paulo cantou. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do nosso Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis, inescrutáveis os seus preceitos. Paulo está dizendo assim, olha, acabou minhas palavras, não tem mais como explicar. É profundo demais, porque Deus é eterno, Deus é indefinível, inexplicável, imensurável, imedível. Em Romanos capítulo 9, versículo 23, nos diz a palavra do Senhor, que nós que tememos ao Senhor, somos vasos de misericórdia. Isso nos dá uma ideia de que nós somos alvos da misericórdia de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 3, nos diz a palavra do Senhor, para os eleitos de Deus. Então, esse verso está se referindo, e diz que Deus é Pai de misericórdia. E ora, Jesus nos ensinou a orar, dizendo ali em Mateus 6, Pai nosso que estais nos céus. Resta-nos, como diz o salmista então, de dizer ao Senhor, resta-nos bendizer, resta-nos glorificar, resta-nos exaltar, resta-nos adorar ao Senhor, resta-nos sentir alegria e prazer em nos reunir entre irmãos e cantar e glorificar, em sentir prazer diariamente, sozinhos também, glorificar, exaltar, bendizer, louvar, adorar, venerar,
que você quiser classificar, mas é agradecer a Deus, reconhecer que Deus é bom para comigo. Imagine se por um dia Deus falar assim: hoje não vou usar de misericórdia com você, hoje eu vou ser justo com você. Quanto tempo você perduraria sem ser consumido? Perduraria respirando. Não peça a justiça de Deus, portanto, sobre os teus inimigos, sobre os terceiros. Não. Peça sempre a misericórdia de Deus sobre eles. Porque nós não devemos querer para o outro aquilo que não queremos para nós. E se Deus for justo conosco, seremos consumidos. Por melhor, mais cristão que você seja, mais cheio do Espírito que você seja, você será consumido. Por isso Jesus nos ensina em Mateus 5, verso 44, por exemplo, Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, vos abençoeis, não os amaldiçoeis. Por quê? Porque se você pedir justiça de Deus sobre os outros, mas e se Deus falar assim: tá bom, vou ser justo, vou atender seu pedido, vou ser justo com você também, quanto tempo você perduraria? Deus dá a chuva, como já citamos, para os bons e para os maus, o sol para os bons e para os maus, preserva a vida dos bons e dos maus, de vez em quando tira a vida também, dos maus e dos bons também. Há uma teologia mentirosa aí falando que, por exemplo, em servo de Deus não pega Covid, etc. Isso é mentira. Nós somos mortais. O fato de sermos cheios de Deus não tira a nossa mortalidade, a nossa humanidade. Agora, é fato que os irmãos de Jesus Cristo, os filhos de Deus, devem parecer com Jesus Cristo. Devemos ter o caráter cada vez mais, o caráter de Cristo em nós, porque somos irmãos. Você é irmão de Jesus Cristo? Você é filho do Pai? Você é filho de Deus, do Todo-Poderoso? Você exerce misericórdia para com o próximo, aquele que vive ao seu redor? Em outras palavras, você ama o próximo? Você exerce amor? Porque Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 3, versos 8 a 10, ele vai resumir, sintetizar toda a Escritura, toda a Bíblia, em uma só frase. E ele vai dizer: não matarás, não furtarás, não roubarás, se há qualquer outro mandamento, e nós sabemos que há, ele está apenas exemplificando, citando alguns deles, mas só ali há 10, e além dos 10 há outros, como ir de pregar o Evangelho, etc. E ele diz: todos os mandamentos se resumem em uma só palavra: amar ao próximo como a ti mesmo. De sorte que quem ama ao próximo tem cumprido a lei. E ele inicia lá no verso 8 dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Portanto, quando somos misericordiosos para com alguém, estamos sendo amorosos para com alguém. E nós devemos amar o próximo, e o próximo pode ser até mesmo o inimigo. Por isso é que Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos. Não é dizer que ele é bom, não é gostar dele, não é dizer que ele é jóia, que concordo com ele, nada disso. Mas é desejar para ele a salvação como desejo para mim, é querer para ele o que quero para mim, é não querer para ele o que eu não quero para mim, porque pedir justiça para ele. E se Deus for justo comigo? Todos os dias Deus é gracioso e misericordioso para com você. Então seja também paciente, amoroso, bondoso, misericordioso para com seus familiares, para com aqueles que convivem com você no trabalho, na escola, no lazer, seja onde for. O amor é de fato, também é de fato, o exercício da misericórdia. Portanto, isso é prática. Isso não é teoria. E nós devemos ser misericordiosos porque somos filhos do Pai da misericórdia, da fonte de misericórdia que é Deus. E é com Jesus que nós aprendemos a usar de misericórdia, porque Ele é misericordioso para conosco todos os dias. E como diz o profeta Jeremias, ou Deus na boca do profeta Jeremias, essa é a causa de você e eu não sermos consumidos. Que Deus te abençoe. E que você possa estar crescendo ao ouvir a palavra de Deus, a qual fora proclamada em nome do Senhor Jesus. Nós queremos encerrar agora orando por você, e se esse vídeo abençoou a sua vida, encaminhe para que ele possa também, Deus através desse vídeo, abençoar outras vidas. Pai querido, muito obrigado, porque as tuas misericórdias não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã.
Muito obrigado, porque para nós que tememos ao Senhor, apesar da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade, eis que o Senhor é misericordioso para conosco, o Senhor é bom para conosco, e mais que isso, o Senhor é gracioso para conosco, e para nós que o tememos, as tuas promessas que não podem falhar nos garantes que as tuas misericórdias durarão de eternidade em eternidade, e nós estaremos contigo na eternidade, embora não merecemos. Muito obrigado pela vida eterna que temos, pelo presente da vida eterna. Muito obrigado pela paz que o Senhor nos fornece, apesar de quem somos e apesar de tantos enfrentamentos que encontramos, tantas tribulações nessa vida. Mas obrigado, porque o Senhor nos consola, nos conforta e nos dá força para enfrentar a vida, porque é muito melhor enfrentar esses problemas com o Senhor Todo-Poderoso e misericordioso do que enfrentar a vida sem o Senhor. Pai querido, a cada um que está conectado agora, que o Senhor esteja abençoando a esta vida e a sua família, e que a paz do Senhor esteja com todos. Nós assim os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.